Uma alegria enorme estar aqui. Já conhecia o espaço, mas não tinha tido, a oportunidade de estar com os irmãos aqui em um culto. E como o pastor Ney falou, essa amizade já faz 18 anos já. 18 anos, nossos cabelos nem eram brancos ainda, era cabelo. Eu tinha cabelo, aí foi ficando branco e fui perdendo. E eu estou vendo que o pastor Ney já está também, alguns brancos no cabelo. Mas quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, além de alguns testemunhos, que tantas experiências que a gente tem junto, não é história, porque contador de história é pescador, Nós temos experiências a transmitir e creio que muitas delas, eu, o pastor Ney, a Dani, passamos muitas delas juntos, Na minha chegada no MBCV em Portão, há 18 anos atrás, foi uma família que muito me acolheu, muitas caronas, quando eu estava no início, Ele e o irmão dele, o Júnior, me davam, ia buscar em casa para mim e a minha família poder ir na igreja, que a gente morava longe. Então, isso marca porque a missão muitas vezes começa no nosso vizinho, A gente tem essa ideia de missão em outro país, na África, Mas às vezes a gente pode fazer uma missão do lado da nossa casa, oferecendo uma carona para vir no culto, perguntando se a pessoa não está precisando de alguma coisa. E isso passa desapercebido, porque é tão óbvio, Às vezes eu não sei nem o nome do vizinho. Quero ganhar o mundo para Jesus e não sei o nome do meu vizinho. Então, que a gente possa, tá se preocupando com aquilo que Deus se preocupa. Achei muito especial, um dia foi o pastor Marco, da Bolívia, lá no Portão. E ele compartilhou que ele perdeu uma filha num acidente de moto, lá na Bolívia. E aí ele disse que aquilo me marcou. Ele tem 4 ou 5 filhas, E aí ele disse que aquela não é que ele amava mais, mas é a qual ele tinha mais intimidade. Porque ele amava todos, filho é filho, Quem tem mais que um sabe. Filho é filho. Mas tem filhos que chegam mais perto e estão toda hora ali perguntando se tu precisa de alguma coisa. Com o que tu está preocupado, pai? O que eu posso te ajudar? E aquilo me despertou. E ele ministrou sobre isso. É assim com Deus. Deus ama todos nós. De igual forma, Ele deu seu Filho unigênito por todos, a Bíblia diz, Por todo mundo, não só por nós que estamos aqui na igreja, mas por todas as pessoas que vivem. Mas o porquê essa intimidade é diferente? Porque tem filhos mais chegados. Porque tem filhos que perguntam, Deus, como eu posso te ajudar? Com o que o Senhor se preocupa? O que passa no teu coração? O que eu não estou enxergando que eu posso te ajudar? E é isso que faz essa intimidade ser maior de um filho para com o outro. Então, que a gente possa estar buscando essa intimidade, Eu quero ir para a palavra para também não me estender, que são as bodas em Caná da Galileia, lá de João 2, versículo do 1 ao 11. Vai aparecer lá, no telão. Meu óculos é para perto, o pessoal lá no Portão, a minha esposa e o pessoal diz, mas que tanto tu tira o óculos e bota o óculos? Daí eu disse, que o óculos é para perto, daí se eu boto e leio lá, eu não enxergo, Para perto, se eu estou sem, eu também não enxergo, então eu tenho que ir adequando aqui. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então a gente vê que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Mas ele foi em um casamento porque ele foi convidado para estar lá. Ele não invade, né? Ele não é aquele que... Quem já entrou em festa aí de furão? Ah, irmão, o que é isso? Sem ser convidado, quem já entrou em festa de furão aí? Não pode ser que só eu e o irmão lá. Ney, pastor, nunca entrou em festa de furão? Sabe, aquele o amigo do amigo que ninguém conhece. Ninguém conhece o noivo, nem a noiva, o aniversariante. Quando vê o cara tá lá, te olha assim, mas quem é tu, né? Jesus não, Jesus foi convidado. E isso é uma coisa que já deixa o ensinamento para nós, para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso casamento. Jesus tem que ser convidado. Jesus ele não invade. Se ele não for convidado, ele não vai entrar. Jesus foi chamado às pressas, mas ele não foi chamado às pressas. Ele foi convidado. Você convidou Jesus já para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família? Ou você chama ele só para fazer um milagre? Porque é assim na nossa vida. Quando eu cheguei há 18 anos atrás no MBCV, porque eu precisava de um milagre. Aí eu dobrei meu joelho, me lembro que nem fosse hoje. Para mim é essa cena, assim, eu estou me enxergando. Eu dobrei meu joelho na minha cama e pedi: Senhor, me mostra uma igreja para ali congregar. Eu preciso voltar, eu estava uns 3, 4 anos fora da igreja, e o meu casamento afundou, eu estava sem família. Eu conto sempre que um dos dias mais tristes da minha vida, isso agora não foi o mais triste porque eu perdi meu pai, né, depois disso, mas também esse dia foi muito triste. Eu vi a minha esposa, minha filha e a minha mãe chorando, as 3 abraçadas, e o táxi esperando ela, a minha esposa e a minha filha, para elas ir embora. Nós morávamos lá com meu pai, com os meus pais. E aquele dia Deus falou comigo. Ele disse: eu te dei uma família. Olha o que tu fez. Era tudo que eu tinha, era a minha família. Era minha esposa e a minha filha. E ali 3 gerações que eu tinha machucado. 3 gerações de uma família. Sangue do meu sangue. E aí eu disse para Deus: Deus, se o Senhor restaurar meu casamento, eu quero te servir pelo resto da minha vida. E aí ela foi, e eu conto, né, que foi muito marcante, assim, porque a gente lembra do desenho do Tom e Jerry, que tinha o ratinho do mal e o ratinho do bem, né, soprando no ouvido, e encostou, fazer que eu sou o púlpito aqui, estou quase do tamanho dele mesmo. Chegou meu pai assim, disse assim para mim, meu falecido pai, disse assim: mulher tem um monte por aí no meu ouvido. Aí chegou a minha mãe do lado assim, do outro lado, e disse assim: que nem ela não. E aí Deus me direcionou ao MBCV há 18 anos atrás. Isso era final do ano de 2006. Me marcou porque foi o ano que o meu time foi campeão do mundo, né? Eu tinha que falar, né, pastor? Meu time. Desculpa, pastor, desculpa. Não vai se repetir.
Nem o título e nem... Tem que falar. Vou tomar uma água que me deu sede. E aí eu comecei, eu me lembro do pastor Ney, que para nós era o Ney, o Júnior, o pastor Cássio, o pessoal nos acolheu tão bem. Lembro que em março teve um retiro, onde Deus restaurou nosso casamento naquele retiro. Eu me lembro que eu cheguei do retiro e eu disse para um amigo meu que orava por mim, de longe, mas ele estava ali naquela situação, naquele momento. E eu me lembro que eu disse que na volta do retiro, eu disse, olha, eu estou me sentindo na estaca zero e agora eu vou começar minha vida com Deus. Eu estava no negativo, porque eu estava negativo. Eu estava muito aquém daquilo que Deus queria para a minha vida e para a minha família. E aí ali a gente começa uma caminhada com Deus. Então Jesus tem que ser convidado não somente para um milagre, porque a maioria das nossas... Da cultura do brasileiro é isso. Jesus, vem me socorrer. Como Pedro, olha, eu estou afundando. Ah, Jesus, eu vou morrer, me salva. Pedro foi assim. Pedro começou a caminhar sobre as águas e daqui a um pouco afundou. E a gente, infelizmente, chama Jesus para fazer milagres, mas ele quer fazer parte da nossa casa, da nossa família. E ali no versículo 3 acabou o vinho, que simboliza alegria e realizações. Isso era o símbolo do vinho. Imagina o vinho numa festa de casamento. Era o que ali fazia toda a diferença daquele casamento para a questão social ali. Tinha essa simbologia, Acabou o casamento. É um grande problema, na realidade. Era um grande problema. E isso pode acontecer com o nosso casamento, com a nossa casa, a nossa família. Acabar a alegria. As pessoas que a gente às vezes atende, diz, eu não amo mais, acabou o amor, acabou... Aquela... Na realidade, as pessoas confundem amor com paixão. Semana eu passei numa parada de ônibus longe, eu e minha esposa de carro. E era do viaduto de Portão lá perto da igreja. Ela morava lá atrás da igreja lá, e eu morava perto do viaduto. E ela trabalhava lá perto da minha casa. E a gente discutiu, ela pegou e entrou no ônibus, brava, A gente era namorado só. E aí eu peguei a bicicleta, que era dela, eu acho, e fui atrás do ônibus. Cheguei antes do ônibus. Eu era magrinho, pastor? Jogava bola. Cheguei antes do ônibus, daí essa semana nós passamos lá, eu disse, tu lembra daquela loucura? Podia ter dado um infarto, Podia ter acontecido qualquer coisa, ter se acidentado. Imagina um louco de bicicleta atrás do ônibus. Claro que eu encurtei o caminho, mas eu quis aparecer para ela, Mas deu certo, Acabamos reconciliados naquele dia. Acabou a alegria. Isso pode acontecer, gente. Pode acontecer. A gente sabe. O casamento passa, às vezes, algumas crises, famílias. Mas Jesus sendo convidado a estar presente, há solução. Nele há solução. Em Jesus há solução. Jesus há reconciliação, há transformação. Em Jesus, por isso a importância dele fazer parte de uma vida, de uma família. O Salmo 127, 1 e 2 diz, quando o Senhor... Coloca para nós, Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer que é em vão, gente, não construir. Quantas mansões eu vejo e eu me entristeço, mansões que estão para venda, aí tu vai saber o porquê. Saber o porquê. É porque o casal se separou, construíram tudo junto, passaram os piores anos da vida junto, construindo, suando, edificando, para daqui um pouco, acabou isso ou acabou aquilo. Não. Jesus restaura, Jesus é um Deus presente, é um Deus onisciente, onipotente, onipresente.
Reconheça o problema, só assim vem a solução. Reconheça que eles reconheceram, né? Estavam com um grande problema ali, que tinha acabado o vinho. O versículo 5 diz que essas talhas eram pedras talhadas manualmente, retiradas, né, das pedras, essas talhas. Era uma talha de pedra. Então, tem muito a ver com a gente. Porque ele mandou trazer água para encher as talhas, né? Encheram as talhas, dava muita água ali, cabia naquelas talhas. Mas isso não era talha, não era uma medida certa. Podia ser entre 80 e 120 litros. Então, por que isso? Porque é a quantidade de água, gente. A água aqui nessa passagem é a palavra de Deus. Quanto mais água tiver, mais Deus vai poder transformar essa água em vinho. E vinho é a alegria. Vinho é a alegria, a realização. Quanto mais água eu buscar, quanto mais palavra eu levar para minha casa, mais Deus vai poder transformar essa palavra em alegria. Mais eu vou poder medir, porque às vezes quando a gente, né, tem alguma dúvida, como eu vou agir com o meu filho? Porque é um desafio, gente. Eu tenho um filho com 16 anos. Ney, abençoa os teus filhos. Ora pelos teus filhos. Porque nenhum é igual ao outro, né? E é uma coisa assim que não vem com manual. Não vem com manual. E é uma coisa que eu vejo no meu filho, que eu fazia igual, mas que hoje aquilo me irrita. Porque hoje a palavra me mudou, só que ele ainda não. Ele não teve a experiência ainda com Deus. E aí aquilo nos tira fora. Então é um desafio para quem tem filho aqui. Adolescente agora. É um desafio ou não é? É um desafio, gente. Temos que buscar mais direção de Deus, mais palavra, mais água para dentro da nossa casa. E graças a Deus, né, meu filho não teve experiências, ele vai na Joad, esse ano ele sai, né? Mas dos 7, eu lembro que ele deu uma entrevista na rádio lá, o pessoal levou os Joades na rádio lá em Portão, e ele disse, olha, ainda bem que eu estou no início tenho 10 anos de Joad, ele falou. Então ele passou 10 anos, né? Agora minha filha também está nos jovens, que já está com 25, também vai poder, né, ajudar ele, né, nos jovens. Então, gente, não tem um pai e uma mãe que não quer ver o seu filho na igreja. O jeito que a gente está vivendo esse mundo, qual pai, qual mãe que não queria ter o seu filho na igreja? Mas para isso, a gente tem que incentivar eles. E não só incentivar, dar exemplo para eles. A gente é exemplo, a gente ensina pelo exemplo. A gente não ensina com palavras. Eu lembro que meu pai dizia, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Até uma certa idade deu certo. Depois não dá mais. Não dá mais. Essas talhas representam o ser humano, somos sem ação do Espírito, duros como pedras. Ezequiel 36, 26 diz que o nosso coração é de pedra, que ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. E aí que a gente começa a reter a palavra, né? A gente começa a reter a palavra quando Deus muda. Ezequiel 36, 26. Quando Deus tira esse coração de pedra. Enchei-vos. O versículo 7. Aí está, né? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E o versículo 7 lá de João 2 diz que Jesus diz, enchei-vos de água essas talhas, né? Ele deu uma palavra, né? João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa,
Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É Ele essa água. Essa água é Deus. Quanto mais água nós colocar para dentro de nós, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, mais Ele pode fazer transformação. Toda aquela água que foi trazida, Ele transformou em vinho. E muitas vezes a gente coloca uma gota e quer que tudo seja transformado. A gente coloca de conta-gotas. Mas o milagre, Ele vai fazer o milagre, Ele pode fazer, mas à medida da nossa obediência. Deus não precisa de nós para fazer nada. Mas tem coisas que Ele quer ver o nosso passo. Ele quer ver o nível da nossa obediência. Ele perguntou para um cego: o que você quer que eu faça? Ele perguntou, ele não precisava perguntar. Ele perguntou. Ele perguntou. Aquele outro cego que Ele cura também, que Ele não restaura de imediato a visão, que o cego começa a ver pessoas como árvores. Por quê? Porque Ele queria fazer algo a mais do que curar. Quando Ele manda o paralítico levar o leito, pegar o leito e levar para casa, era para aquele paralítico não esquecer do que ele tinha recebido de Deus. Olha, tu pega esse leito agora, tu vai caminhando, para tu saber que eu te curei. Para as pessoas que estão ao teu redor saber que eu te curei, que tu estava aí deitado. Nunca esqueça de como você chegou aqui. Nunca seja ingrato, gente. A ingratidão nos afasta de Deus. Isso é algo que essa semana, pastor Ney, eu fui comprar um forrinho lá para colocar na minha área, e aí eu fui fazer 2 orçamentos lá, porque hoje em dia não tem mais, é difícil o cedrinho, né, Dácio? É difícil achar cedrinho. Eu queria botar de cedrinho. Fui lá na Madeireira São Jorge, lá onde a igreja comprou muita coisa, fui lá, liguei, e numa pessoa ali da mercantil, ali na beira da faixa. Eu lembrei da vez que eu estava construindo e ela aplainou as tábuas para eu poder fazer a escada. Porque terminou o dinheiro, terminou tudo e eu não tinha escada para subir na casa. E aí eu fui lá um dia e ela disse: não, vem cá que eu vou aplainar para ti. E daí ela nem lembrava mais, faz uns 6, 7 anos isso. E aí eu disse para ela: eu vim comprar de ti porque um dia tu fez isso aqui para mim. Tu nem lembra mais. Gente, não seja ingrato. Hoje, quando alguém pede uma carona para mim, eu levo, olha, se puder entrar dentro da garagem, eu entro. Porque eu sei quantas caronas eu ganhei. Quantas vezes eu fui atendido. Então é uma alegria. Às vezes nem é carona, às vezes é levar a pessoa. Porque não é para o meu carona, é quando é no teu caminho, né? Os irmãos iam me buscar, não era muitas vezes no caminho. Mas como... E hoje uma carona é quase uma declaração de amor com o preço que está a gasolina, né? Não, é verdade, a carona e um cafezinho, já pensou? Bah, isso é tu dizer que tu ama, isso é evangelizar mesmo, gente. João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa, por isso que essa água viva, esse rio de água viva, a palavra limpa. A palavra de Deus limpa. Ela vai tirando o que é imundo, o que é sujo, o que nos separa de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Eu já contei inúmeras vezes, mas aqui não, então eu posso falar, né? Que eu não entendia, a primeira vez que eu estava meditando na palavra, isso logo que eu chego na igreja, e um dia eu estou lá lendo a palavra, e agora eu não tenho o endereço, mas quando Jesus tá na cruz ali prontinho para morrer, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. E aí
A tradução é: Deus meu, por que me desamparaste? E aí eu tenho uma revelação. Naquele dia eu não tinha tido revelação nunca da palavra. Aquele dia veio a revelação do Espírito Santo sobre essa palavra na minha vida, que é, Deus falou assim para mim: aonde tem pecado eu não posso estar junto. Bem assim Deus falou para mim. Por isso que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele teve essa separação, essa dor da separação do Pai. Era isso que Ele tanto temia. Não era o que Ele estava passando ali, mas era a dor da separação de Deus. E aí Isaías 59, 1 e 2 explica isso. Por que as nossas orações não são ouvidas? Porque a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo ouvir, o seu ouvido para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação. O 2. As vossas iniquidades que separam, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi isso que Jesus passou na cruz. Ele estava com o meu e o seu pecado, do mundo inteiro ali. Por isso que ele estava separado de Deus. O pecado, a gente tem que ter a consciência que o pecado, e a gente vai pecar, o pecado nos separa de Deus, gente. A gente entender isso, que pode ser um pecado lá sozinho, na sua sala, 3 horas da manhã. Pode ser, tu tá lá na China, foi viajar a trabalho. E que ninguém vai, né? Todo mundo igual, vão me confundir, ninguém vai saber que eu tô. Tu pode estar sozinho lá, mas o pecado nos separa de Deus. É isso que a água vem nos limpar, nos purificar, nos transformar. O que o vinho terreno pode proporcionar não se compara ao que o vinho que é produzido por Jesus, porque o mestre Sala fala nessa passagem que todo mundo dava o melhor vinho para que depois de um pouco embalado tomasse até quissuco, né? Quem lembra do quissuco, aquele de uva? Só os mais antigos lembram, que manchava a mesa, né? Manchava, no que pegasse manchava, né? Podia servir até que suco, depois a pessoa tomava bastante vinho ali, servia qualquer coisa. Mas não, o vinho de Jesus era diferente. O vinho de Jesus causa uma alegria diferente do que o vinho do mundo, do que o vinho natural que estava sendo servido. O vinho de Jesus é uma alegria, não é uma alegria momentânea, é uma alegria contínua. Uma alegria eterna, que mesmo como, né, a gente ouviu no louvor, mesmo que a gente chore, mas lá dentro tem a esperança do amanhã. Tem a esperança porque a gente sabe para onde a gente vai. Né? Por mais dificuldades que passamos aqui, Deus é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. Jesus começa pelo início do seu ministério, a família. Convide Jesus para a sua família. Transformar a água em vinho é um processo científico e grandioso. Semana, tu vê como é as coisas. Eu montei essa palavra e essa semana ali no TikTok, né, veio o cara explicando a grandiosidade da transformação da água em vinho. Gente, eu tentei anotar ali, mas é tanta coisa. Átomos e células e coisa. Isso ali é rápido, mas eu não ia conseguir anotar tudo. Da grandiosidade. É um reator atômico, um processo de fissão e fusão nuclear, gente. E daí tem mais muita coisa, tá? Mas eu resumi nisso. Para vocês já ver que é uma coisa difícil. Que só sendo Deus para fazer. Porque tem coisas que é só Deus. Não tem o que nós fazer. Tem milagres, tem momentos da nossa vida que é só Deus. O que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, tu dizer para uma pessoa, perdeu tudo. Tem gente que perdeu entes queridos. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma mãe que tinha perdido 2 filhos em 6 meses. Um num acidente de carro e o outro afogado, adolescente. Foi jogar bola e foi tomar banho de açude e se afogou. E aí, umas pessoas próximas, até ela tem o mesmo nome da minha mãe, Eva.
que eu vou falar para uma mulher dessa? Ia chegar lá e dizer, Deus te ama, Deus... O que eu vou dizer para uma mulher? O que você diria para uma mulher dessa? Um dos filhos ainda a gente trabalhou junto, esse que morreu em acidente. Mas um dia eu tive que ir. Um dia ela estava tão mal, que a pessoa foi lá em casa me buscar. Ela cortava cabelo, eu cortava cabelo com ela. Quando eu tinha, né? E aí eu sentei, estava ela na cama, eu sentei, e ela, para começar a conversa, ela disse, não senta aqui que ele está aqui comigo. Gente, é só Deus na nossa vida. Talvez tenha aqui na plateia, né, alguém que já perdeu um filho, que deve ser a pior dor terrena, né? Mas o Espírito Santo, o conforto e o consolo, porque a jornada da nossa fé, o que mais importa é com quem nós caminhamos essa jornada. Quando tu sabe o destino, a jornada, por mais difícil que é, você olha para o destino e vai ver, não, o destino é muito bom, eu tenho que aguentar firme essa caminhada, essa distância. É como tu ir para a praia de Santa Catarina, tu sabe que lá é bom, por mais tu vai aguentar os engarrafamentos, vai aguentar um monte de coisa, mas tu vê aquele mar lá que é clarinho, né? Não é um chocolatão. Sabe, quando tu compara o destino, a jornada se torna um pouco mais leve. E quem está nessa jornada, esse consolo, imagina uma pessoa passar isso sem Jesus. As pessoas aguentar, por isso que tem gente que não aguenta, né? A pessoa, quando ela se suicida, ela não quer tirar, ela não pensa em acabar com a vida, ela pensa em acabar com o sofrimento. Ela quer parar de sofrer. Ela não pensa vou acabar com a minha vida. Não, ela quer parar de sofrer, é a única coisa que ela pensa. Mas é isso que o Consolador faz. O Espírito Santo Consolador. Por isso que ele é essa fonte, esse rio, que é esse rio de Ezequiel 47. Coloca para nós, olha o que esse rio faz. Esse rio do Espírito Santo, da presença de Deus, ele vai transformando por onde ele passa. Capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa e do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta do exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. Mediu outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se davam a passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto? Presta atenção, gente. Viste isto? Você está vendo o que o rio de Deus pode fazer nas famílias? Filho do homem, então me levou e me tornou trazer à margem do rio. Para quê? Para ele olhar. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem da região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis até o Mar Morto. Até o Mar Morto, em Apocalipse, mar simboliza o povo, as nações, as pessoas.
Até as pessoas mortas virão, aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Foi isso que Deus me entregou dessa palavra. Até as pessoas que não têm mais vida, ao ver aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, vão reviver. Estas águas, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar. Gente, por isso que nós devemos ser o sal da terra. A água do mar são as pessoas que não conhecem a Cristo. Nós, e aonde esse rio de Deus passar, vai tornar saudável a água do mar. Vai tornar saudável a vida das pessoas. É isso que Deus quer. É essa missão que nós temos para fazer. Essa missão de ajudar essas pessoas a ter vida novamente. A entender o que é Jesus. O que Jesus pode fazer. Eu sempre, quando vou falar de Jesus para alguém, eu chego perto da pessoa e digo, cara, eu não sou melhor que ninguém. Mas Deus fez comigo, Ele quer fazer contigo. Ele quer fazer algo na tua vida, Ele quer. Tu tem que abrir o coração, tu tem que deixar. Ele não vai invadir o teu coração. Por onde tornarão as águas, saudáveis as águas, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele, aí é só bênção aqui, gente, é só bênção. Aonde esse rio passar, aonde tem essa água de Deus, aonde tem a presença de Deus, tudo é transformado. Não fica igual, não tem como ser igual, porque esse rio é Deus. E há coisas que só Deus pode fazer, nós não podemos fazer. Não tem como nós fazer, mas Deus pode fazer. Transformar a água em vinho é só Deus que pode fazer, no melhor vinho. No vinho mais premiado do mundo. Né? Existem vinhos bons por aí, vinhos conceituados, mas o vinho de Deus é diferente. Mas para ter o vinho tem que ter água. E para ter água eu tenho que buscar essa água, eu tenho que encher a talha do meu coração. Esse rio ele tirou no versículo 6, volta para mim, e a gente está encaminhando para o fim. E quando ele traz de volta, então me tornou a trazer a margem do rio, porque eu é que decido até onde eu vou entrar nesse rio. Ele te apresenta o rio. Eu e você decidimos até onde nós vamos entrar. Se até o tornozelo, se até o joelho, se até os lombos, ou se nós vamos mergulhar nesse rio, nadar nesse rio, ir aonde esse rio nos levar. Agora que eu vi que tem gente lá também, né? Até onde esse rio levar, gente. Quando a gente mergulha num rio que onde não dá pé, a gente não se domina mais. É o rio, é a presença de Deus que nos leva. Até nos lombos eu estou caminhando no rio. E eu decido aonde eu vou, o que eu vou fazer. No tornozelo, no joelho, nos lombos. A partir do momento que eu tenho que nadar, aí é Deus que está no comando. Mas indiferente ao nível que você está, Ele te leva para a margem e pergunta para ti, tu tem visto o que Deus tem feito? Tem visto essas árvores, tem visto o tanto de fruto, de peixes, o tanto de coisas, tanto de bênçãos que Deus tem feito, que eu tenho feito. Porque a gratidão nos aproxima de Deus. Não tem o que pode nos afastar de Deus a não ser o pecado. Mas para isso a gente ouviu aqui. Existe o arrependimento. Deus, quando eu chego na igreja, Deus coloca no meu coração uma palavra, que era o motivo que eu estava caído. O porquê eu estava caído. Está lá em Oséias 14, 1 e 2. Deus, volta, ó Israel,
para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e muda o teu caminho. Muda o teu caminho. Converter, gente, é como tu estiver fazendo a carteira de motorista, o instrutor diz, converge à direita, muda o teu caminho. Isso é convertei-vos. Convertei-vos ao Senhor. Essa palavra Deus colocou no meu coração porque na minha ignorância eu tinha dúvida se Deus ia me perdoar. Na minha ignorância. Mas Ele disse, meu filho, tu está caído pelo teu pecado. A gente possa ter a consciência da presença de Deus. Porque essa consciência nos fortalece contra o pecado. A minha oração é, Senhor, tira o prazer do pecado do meu coração. Tira, eu não quero pecado, não quero me afastar de Ti. Quando eu peco, eu digo, Senhor, me perdoa, me lava no Teu sangue. Me purifica-me como hisopo, como o salmista diz, e ficarei limpo. Porque eu não quero mais, eu vivi uma experiência horrível de estar separado de Deus. A ponto de pensar em suicídio. E naquele dia eu vi que era o inimigo que queria me matar. Deus não quer, Deus quer dar vida. Mas Deus é maravilhoso, Deus nos ama, Deus quer o melhor para os seus filhos, Deus quer que a gente olhe, vá à beira, à margem deste rio e olhe aquilo que Ele tem feito. Deus quer. Deus quer que a gente tenha essa visão do que Deus tem feito. A gente às vezes quer que Deus abençoe o nosso caminho. Não. Ore para Deus para você estar onde Deus está abençoando. Porque a gente quer escolher um caminho e quer que Deus abençoe. Mas se aquele não é o caminho para ti, se aquele não é o trabalho para ti, se aquele não é o namorado para ti, ou a namorada, aí tu quer que Deus abençoe, mas se não é aquilo para ti, Senhor, não tenha medo de dizer, Senhor, afasta de mim quem me afasta de Ti. Afasta de mim quem me afasta de Ti. Me afasta dos lugares que me afastam de Ti. Me afasta de lugares que me afastam de Ti. Tira as pessoas que me afastam de Ti do meu redor. Me mostra o caminho que eu não posso andar. Porque o caminho, Jesus é um caminho, gente. Ele é um caminho. Não tem como eu querer andar em dois caminhos. Um dia, até agora ele está muito bem. Nosso amigo Rafael, lembra? Está ministrando, está morando em Canoas, casou, está um servo do Senhor abençoado. Olha, eu fico muito feliz. Mas ele foi uma das pessoas, uma vez que ele chegou em mim, Ronaldo, eu não consigo, não posso, cara. Não posso entender que tem que ser, 8 ou 80. Eu não tenho meio termo aí. Que eu posso andar com Jesus, mas... Esse cara, é Jesus ou o mundo. É Deus ou o diabo. É Deus ou as riquezas. As pessoas confundem, né? O dinheiro, eu tenho que ser pobre para ser de Jesus. Antigamente tinha muito isso, né? Imagina na época do apóstolo, né? Ele quebra muitos paradigmas. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Se eu uso o meu dinheiro para ser bênção... eu trabalhei 10 anos, o pastor Ney acompanhou a minha história, 10 anos no mesmo lugar. E um dia eu saí para ir para outro lugar e aí meu ex-patrão me liga. Estava eu e minha esposa que ela mandou ligar para ti. Naquele dia eu tinha... eu estava há uns 2 meses lá, no outro lugar que eu estava trabalhando. E mandou oferecer para ti lá. A gente tem um restaurante hoje, né? Faz 7 anos e meio. E aí... mas eu comprei do meu ex-patrão, no qual eu trabalhei 10 anos com ele. E daí eu disse para ele, cara, eu não tenho dinheiro. Até compraria, né? Fiado, eu estou comprando até avião pegando fogo.
Daí ele disse, não, mas é para bem assim, ele me disse, as palavras que ele usou. Se é para mim vender para um ganancioso e avarento, eu quero vender para ti, eu vou ter que vender parcelado igual. Então eu parcelo para ti. Disse, então venha, né? Então vamos encarar. Por quê? Porque eu me lembro que um dia o pastor Cássio ministrando lá, ele disse assim, diga para que você quer ser abençoado. Diga o porquê você quer ser abençoado. Porque tem muita gente que quer ser abençoado para ostentar. Para viver melhor, para viver com um conforto. Para poder ir para a praia todo final de semana, para a serra no inverno, para a praia no verão. Para se embriagar do vinho, né, do vinho ali, do mundo, do casamento, e não do vinho de Jesus. Que é uma alegria. E aí não importa o lugar, importa com quem tu está. Se tu está na praia, se tu está em Camboriú, ou se tu está aqui, né, no balneário aqui, e tinha o Lago Azul aqui, quem lembra do Lago Azul? Eu tomei banho no Lago Azul. Quem tomou banho no Lago Azul aqui? Só para mim saber. Eu tomei banho no Lago Azul. Se é no Lago Azul ou se é em Camboriú, gente, o que importa é o que está dentro de nós. Não importa o lugar, importa com quem nós andamos. E aí Deus fez algo que era só Deus mesmo, sem nenhum real no bolso. E Deus tem feito a cada dia, né, milagres e milagres, porque não é fácil hoje no país que nós estamos aí empreender. Mas uma das coisas é honrar a Deus. Um dia um irmão falou para mim assim, muito joelho no chão, né, para tu ter o restaurante. Eu ri, né, porque não foi muito joelho. Eu nunca pensei nisso. A única coisa que eu fiz foi servir a Deus, ser dizimista, ser ofertante. Eu cansei de atrasar a luz. Esses tempos eu falei no culto dos homens, e aí eu já dei a explicação, né, porque às vezes os irmãos distorcem. Deixa atrasar a luz, corta, vai lá no pastor. Pastor Ney, aí ó, o pastor mandou atrasar a luz, cortaram. Agora estou eu no calorão, sem ar, sem ventilador. Porque eu recebia por semana e eu deixava de uma semana para outra. Não deixa 3 meses, né? A luz. Aí claro que eles vão cortar. Tá terminando. Né? Daí eu expliquei para os homens, eu atrasava a luz, mas o meu dízimo eu não atrasava. Até o momento que caiu no meu coração que eu não era um ofertante também, e eu me lembro direitinho, que eu disse, Senhor, se for R$2, mas eu não vou me apresentar mais ao Senhor de mãos vazias. Muitas vezes a minha oferta era R$2. Muitas vezes. Muitos ranchos eu fui abençoado pelos irmãos da igreja. A casa que nós tínhamos foi a igreja em Portão que fez. O Dácio ajudou, pastor Ney, né, a Dani puxou carrinho de aterro. Eu lembro de eu ir trabalhar nos sábados pela manhã, os irmãos da igreja lá. Hoje a gente não corta uma grama de um vizinho. Eu lembro que uma vez eu não tinha muro, e aí me peguei a roçadeira do pai e cortei toda a grama, assim, e daí já me passei um pouco e já cortei a do vizinho. E daí o pai ficou bravo comigo. Meu Deus, o preço que está a gasolina, e tu cortando a grama do vizinho. É lá onde a Luane mora hoje. Esse vizinho, hoje a minha filha mora do meu lado, da minha casa. Ele ligou para nós, eu estou me separando e a minha filha vai ficar por ali, eu sei que se vocês comprarem ali, ela vai estar bem se precisar de vocês. Bem assim ele falou. E a gente, né, minha filha tinha um apartamento, fizemos um negócio ali, tá a nossa filha do lado, já tinha te falado, né, Ney?
Já tinha te falado que a Luane está morando do lado ali onde o rapaz emprestou a luz para construir, lembra? Deus nos surpreende, gente. Deus nos surpreende. Seja fiel. Seja fiel, gente. Eu tive tantas experiências na área material com Deus, tantas experiências. Quando eu comecei o restaurante, posso contar mais uma? Não dá microfone para pastor, tu já sabe disso. Estamos no restaurante, aluguel alto, né? Início, tudo sacrificado, tudo é um sacrifício. Aí liga um time de futebol, como eu jogava futebol, o time me ligou querendo jantar no domingo de noite e almoçar na segunda lá. Um time, dava umas 100 pessoas, ia torcida, ia time, ia tudo. O time, eu até posso falar o time, era o Brasil de Farroupilha. Ia jogar em Porto Alegre, queria. Aí me ligaram, e aí, a gente não trabalha sábado e domingo de noite, né? Só de segunda a sexta. E aí eu fiquei com aquilo assim, eu vou ter que falar, né? As cozinheiras, claro, paga adicional as cozinheiras e coisa, mas é cansativo. E aí eu fui para casa. Disse, cara, eu te dou a resposta amanhã. Mas brilhou os olhos, né? No outro dia eu tinha que pagar o aluguel. Eu estou em casa, aí o Espírito Santo disse assim, para mim era culto de ceia aquele domingo. O Espírito Santo disse assim, não faz a janta. Não faz a janta, porque eu vou te honrar. Aí eu liguei para ele e disse, olha, acho que era Ivo o nome dele, Ivo, vou te indicar o fazão ali, que eles trabalham domingo de noite, eu não vou poder fazer a tua janta. Aí era jogo profissional, né? Aí no outro dia ele me liga, que faltou o juiz no jogo, eles não puderam jogar, vieram tudo na segunda. Vieram tudo na segunda almoçar lá. E aí eu pensando, como Deus é bom. Porque um jogo profissional, isso falta árbitro aqui na várzea, né? Você pega qualquer um ali. Mas jogo profissional de federação, faltou o árbitro. Sei o que o Senhor fez lá com o árbitro, que o árbitro não apareceu. Né? E no outro dia eles foram todos lá. Não foi 100 pessoas, né? Aí foi diminuindo um pouco, né? Quando ele viu que eu não ia fazer, ele disse, não sei o quê. Mas foi a mão de Deus. Gente, muitas experiências com Deus pela fidelidade, porque Deus quer ver o meu coração e o seu. Deus quer o coração do dizimista, ele não se importa com o teu dinheiro, com o teu dízimo. Claro que a igreja é uma infraestrutura enorme que precisa de mantenedores que amam a obra de Deus. Não tem como andar de moto sem gasolina. Né? Não tem como manter um espaço desse sem dinheiro. Mas não tem a ver com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Tem igreja que é exploração. Isso eu aprendi desde pequeno. Ouvindo desde criança. Igreja é exploração, pastor é ladrão e... que mais? Aí crente é tudo medíocre. Não seja esses crentes, era o que eu aprendi dentro da minha casa. Aí o dia que eu fui consagrado a pastor, eu apertei a mão do meu pai e da minha mãe, eles foram lá, né? Lá na sede, tudo. Aí eu perguntei para minha mãe um dia em casa, né? Não naquela hora, eu disse, mãe, agora todo pastor é ladrão, mãe? Eu disse, não, agora não, meu filho. Porque eles me conhecem, né? Então não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com o dízimo. Deus quer o coração do dizimista. Porque hoje as pessoas estão avarentas, gananciosas, elas não desprendem. Elas não abrem, elas abrem o coração para Jesus, toca na minha vida, né? Entra na minha casa, entra no meu casamento, nos meus filhos. Eu apresento meus filhos para eles não incomodar. Né? Eu faço tudo, mas o meu dinheiro, Não, gente, honre a Deus. Deus tem muito mais para te dar. Deus quer o coração do dizimista, Ele não quer o dízimo. Ele não está preocupado com o dízimo. E se você não for dizimista, Deus, para manter a obra, Deus levanta pessoas. Deus abençoa aqueles que são dizimistas, Deus vai abençoar mais ainda, para a obra ser mantida. A obra não vai parar. A obra não vai parar. É que Deus quer espalhar a bênção, mas se é a meia dúzia que consegue se desprender, Ele vai abençoar essa meia dúzia.
Vamos nos colocar de pé.